Bom, gente, primeiro de tudo eu já quero deixar claro o seguinte: qual que é o tamanho ideal de viveiro para que você produza peixes? Não existe, né, assim, um tamanho ideal, mas a primeira coisa que precisa ficar claro é o seguinte: percebe que eu falo sempre viveiro? Eu não falo um tanque, eu não falo uma caixa d'água, eu não falo um tanque suspenso, eu não falo tanque rede, porque esse é o objetivo dos conteúdos aqui desse canal. Eu trabalho muito especificamente trazendo conteúdo e ensinando os meus alunos, os meus clientes a produzirem peixes em viveiros escavados, ou seja, aquele viveiro onde você constrói na terra mesmo. E porque é claro que muito conteúdo do que eu falo aqui, ele pode sim ajudar outros tipos de sistema de produção de peixes também, né? Então, se vai produzir em tanques, pode ajudar. Mas eu dou muita ênfase ao tipo de sistema de produção em viveiros escavados, primeiro, porque é o tipo de sistema de produção ou a estrutura de produção de peixes que é mais produzida e que é mais utilizada no Brasil. A gente ainda tem muita área disponível, muitas represas disponíveis, muito lugar disponível para produzir peixes nesse tipo de sistema de produção. E a segunda questão é que se é a maior quantidade se mais de 90% da produção de peixes no Brasil acontece em sistemas em viveiros escavados, significa e se a gente ainda produz uma quantidade muito abaixo, ou com muitos erros, ou com baixa produtividade dessa produção de peixe, significa que sim, que eu ainda preciso mostrar para muita gente que já produz peixes ou que está deixando de produzir peixes nesse tipo de estrutura em viveiros escavados. Então, se você tem uma propriedade rural, se você tem um sítio, uma chácara, tem água disponível na sua propriedade, ou tem área disponível para que você possa construir um viveiro, ou se você já tem um viveiro, uma represa, vem comigo que esse conteúdo é para você. Combinado? Então, não é caixa d'água, não é tanque-rede, não é nenhum outro tipo. É um viveiro escavado e a gente vai se ater muito especificamente nesse tipo de ambiente para a produção de peixes. Joia? Bom, e aí, por que é que a produção de peixes em viveiro escavados é uma grande oportunidade para muita gente, né? Primeiro, porque o Brasil é hoje aí o dono da maior quantidade de água doce disponível do mundo. Você já deve ter ouvido essa informação em algum lugar, né? Claro. E aí, quando a gente fala disso, é muito comum nós encontrarmos produtores rurais ou pessoas que têm propriedades rurais já com água disponível, ou seja, já com córrego que passe no fundo, já às vezes com uma represa nativa ali dentro da propriedade, muitas vezes com uma pequena represa, ou às vezes comprar uma propriedade que já tenha um viveiro escavado dentro da propriedade. Então, se já existe essa estrutura dentro da propriedade rural, ou se existe a possibilidade de você ampliar a maneira de rentabilizar ou de aumentar a sua produtividade, né? Aumentar a sua fonte de renda aí dentro da sua propriedade rural, por que não fazer isso? E a piscicultura, ela possibilita isso para diversos tamanhos de produtores rurais, diversos tamanhos de viveiros e de represas. Então, se a gente olhar assim, que é possível produzir em viveiros tão pequenos de 1.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados, quanto de grandes represas de 15, 20, 30, 90 hectares de lâmina d'água. Sim, existem represas de 90 hectares de lâmina d'água, inclusive aqui no estado de Mato Grosso não é incomum, não é comum, mas não é incomum nós encontrarmos aí represas, grandes represas de 10, 15, 20, 30 até 90 hectares de lâmina d'água. Então, e é possível sim produzir peixes em todos esses tipos de sistema de produção. Agora, a pergunta que não quer calar é: qual é o tamanho ideal de viveiro para você ter aí a sua produção de peixes? E olha, gente,
Não existe um tamanho ideal, um tamanho perfeito, específico para se produzir peixe. Eu canso de falar aqui para vocês que na piscicultura não existe regra, né? Você já deve ter ouvido eu falar isso em algum momento. Não existe regra para a produção de peixes. E para tamanho de viveiros não seria diferente. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe a possibilidade de eu produzir peixes em pequenos viveiros, em represas, em lagoas, em grandes represas, inclusive nas grandes represas, né, de usina, por exemplo, que daí é outro sistema de produção, mas existe a possibilidade de a gente produzir peixes em vários tipos de tamanho de reservatórios de água. E aí, é melhor, se você for implantar um viveiro, se você for construir, você não tem nada, só tem a área rural, só tem a propriedade, uma chácara, um sítio, só tem aquilo. É melhor você construir vários pequenos viveiros ou um grande viveiro ou uma grande represa, né? Diz aqui para mim, compartilha comigo a tua opinião a respeito disso. O que é que você que está me assistindo aqui hoje acha que é melhor ter vários pequenos viveiros e aí me conta aqui qual é o tamanho de pequeno que você acha que é um pequeno viveiro, ou se é melhor ter um grande, né, viveiro. Então, por exemplo, eu tenho a possibilidade de colocar 5 hectares de lâmina d'água. É melhor ter 5 viveiros de 1 hectare ou 10 viveiros de meio hectare cada um, ou um único viveiro de 5 hectares? Compartilha a tua opinião aqui comigo. Me diz o que é que você que está aqui assistindo acha a respeito dessa maneira de produzir, de construir o teu viveiro, se vários pequenos ou grandes pequenos, ou grande viveiro, um único, né? Ou 2 únicos viveiros. Então, e aí, só para não ficar, não passar despercebido, né? Existe uma classificação em relação a tamanho de piscicultura, ou melhor, em relação ao tamanho dos piscicultores, né? Então, é classificado em pequeno piscicultor aquela piscicultura que tem a quantidade de até 5 hectares de lâmina d'água. Ou seja, né? Você tem, independente de se viveiros pequenos ou de se um único viveiro, 2 viveiros, até 5 hectares de lâmina d'água, essa pessoa está enquadrada dentro da categoria lá da legislação ambiental brasileira, pequeno piscicultor, tá? Até 5 hectares de lâmina d'água. De 5 a 50 hectares de lâmina d'água, é a categoria de médio piscicultor, ou seja, aquela pessoa que tem até 50 hectares de lâmina d'água está classificado como médio piscicultor. E acima de 50 hectares de lâmina d'água já está classificado aí como grande piscicultor. E aí a gente entender essa classificação mostra para a gente algumas coisas, né? Bom, primeiro, o Brasil ele é composto aí por mais de 80% de pequenos piscicultores. Mais de 80% de todos os piscicultores do Brasil, que correspondem aí mais ou menos a 550 mil piscicultores formais, fora aqueles que ainda vão entrar na atividade, né? Provavelmente alguns dos que já estão aqui assistindo ingressem na atividade. Então, desses 550 mil, mais de 80% deles são de pequenos piscicultores formais, que já existem, que já produzem, que já estão ativos aí na piscicultura. Então, quando a gente olha para essa informação, eu consigo ver que é possível sim produzir peixes com rentabilidade, com lucratividade, mesmo em pequenas propriedades, ou seja, mesmo para pequenos piscicultores que estão categorizados aí em até 5 hectares de lâmina d'água. E aí, só para fazer um paralelo, imagine assim, ó, o que é que você produz, que outro tipo de produção animal você consegue ter rentabilidade ou grandes produções aí em 5 hectares. Vamos pensar aí, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Produção de bovino. A produção de bovino em 5 hectares de área de pasto, por exemplo, não dá nada, né? Se a gente conseguir colocar aí 2 cabeças de gado por hectare, o que é bastante, né?
é muito menos do que a quantidade de peixes ou de quilos de peixes que a gente consegue produzir em 5 hectares de lâmina d'água, tá? Então, essa aí é uma continha muito básica que eu gosto sempre de trazer de informação aí para vocês. Então, imagine que se a gente colocar lá, vamos dizer que esse bovino, tô com a calculadora aqui, ó. Vamos dizer que esse bovino que você vai produzir ali, né, você vai abater ele com 500 quilos vezes 2 cabeças por hectare, tá, 10 animais. São 5.000, 500 vezes 10, são 5.000 quilos de bovino, ok. Em 5 hectares de área de pasto, o que é bastante, tá? Eu tô jogando esse número para cima, mas é um ciclo de produção de pelo menos 3 anos, e esse ciclo de produção pode ser ainda maior, tá? Então, de pelo menos 3 anos e pode ser ainda maior. Em 5 hectares de lâmina d'água, facilmente, trabalhando aí com 1 quilo de peixe por metro quadrado, que é um número que eu gosto de trabalhar, é um número tranquilo de ser trabalhado e fácil de ser conseguido em várias pisciculturas do Brasil aí, de acordo com o volume de renovação de água que você tiver, é possível você produzir os mesmos 5.000 quilos de peixes em 5 hectares de lâmina d'água, só que num ciclo de produção mais curto, né? Então, se for de peixe nativo, em aí aproximadamente 9 meses, 10 meses, dependendo da região, e se for de tilápia, muito menos do que isso, né? Então, esse é um número que a gente precisa ter como referência para entender que a produção de peixes é sim uma atividade muito que traz produtividade em relação à quantidade de quilos de proteína animal que vai ser produzida ali dentro. Só que, é claro, assim como qualquer uma outra atividade, você precisa fazer a produção dessa atividade de maneira profissional, fazer com que aquilo realmente seja eficiente, com que essa atividade seja realmente rentável. Porque quando eu falo para vocês que a piscicultura é uma atividade rentável, ela é rentável, mas desde que você trabalhe da maneira correta, desde que você produza da maneira correta, desde que você faça a maneira certa, de maneira profissional, a produção de peixes. Então, em pequenas propriedades com 1.000 metros quadrados ou com 5.000 metros quadrados é possível produzir peixes? Sim. E nessa densidade que eu estou falando aqui para vocês, de 1 quilo de peixe por metro quadrado, um ano, tá? Um ano de produção com uma produtividade aí de 1 quilo de peixe por metro quadrado em meio hectare de lâmina d'água é uma atividade muito rentável, uma atividade que traz aí viabilidade econômica para o teu sistema de produção.